uma manhã maravilhosa. Eu quero fortalecer essa verdade daquilo que eu já estou sentindo, que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor colocou no meu coração desde que a gente começou esse culto maravilhoso, essa reunião. Deus colocou algo diferente dentro de mim. Eu comecei a sentir a presença dele de uma forma especial. Eu comecei a sentir a presença dele na hora que a gente começou a orar. Ele está aqui e ele quer se mostrar para você de uma maneira muito especial, de uma maneira profunda, de uma maneira talvez que você nunca ouviu antes. Então, querido, aumente a sua expectativa. Aumente a sua expectativa. Você não veio numa palestra qualquer de autoajuda. Você veio ver e ter contato com o teu Pai Celestial, um ser pessoal que está aqui caminhando entre nós. Eu quero falar sobre esse mover especial que Ele tem para nossas vidas. Eu quero convidar você, porque a palavra de Deus, ela convida a gente ter esses contatos com o mundo espiritual benigno. Eu quero convidar você a abrir um espaço no seu coração para o mover do Espírito Santo. Queridos, religião, cristianismo sem o mover do Espírito Santo é a coisa mais chata do mundo inteiro. É a coisa mais difícil de fazer do mundo inteiro. É simplesmente abraçar o pode e não pode. Não tenho religião, posso tudo. Agora que eu tenho, posso, não posso. Posso, não posso. É horrível isso. Abraçar uma religião sem a presença do Espírito Santo é abraçar algo morto. É abraçar um monte de leis. É abraçar costume, tradição que você não entende por que está fazendo isso. É abraçar algo que não tem sentido. Porque Deus não está. Deus nunca falou que ia estar na religião. Deus sempre falou que estaria no meio do seu povo. No meio da sua família. Com Deus. O nosso relacionamento é familiar. E se você tem alguma formalidade para entrar na presença dos seus pais, para conversar com os seus filhos, eu acho que você é extremamente triste. Porque com meu pai, com minha mãe, eu não tenho formalidade nenhuma. Eu entro, converso, deito, abro a geladeira, faço o que eu quero na casa deles. Os meus filhos não têm formalidade nenhuma comigo. É o meu filho. Quando você entende isso, querido, tudo que até hoje a religião tentou enfiar na sua cabeça e não fazia sentido, perde completamente o peso. E só de estar na presença do Pai, só de estar na presença do Pai, o seu coração é comovido a não se juntar com o mundo. Sabe por quê? Não é porque você não pode, você não precisa, já não interessa mais. Já não interessa aquele objetivo puramente material. Já não interessa ficar brigando para ver quem tem razão. Já não interessa ficar trabalhando 15 horas por dia em 50 trabalhos, saindo de um, entrando no outro, saindo de um, entrando no outro, com medo de algo. Eu estou na presença do Pai. Eu estou na presença do Pai. E o Pai cuida, querido. Você ouviu os testemunhos. E o Pai cuida. Eu quero levar você hoje a mais do que um posicionamento, como nós temos falado. Você tem que se posicionar realmente e brigar dentro da sua mente contra os pensamentos negativos. Você tem que assumir a sua identidade, mas eu quero dizer que você tem que fazer tudo isso não sozinho. Você tem que fazer tudo isso abraçado ao Espírito Santo. Porque se você fizer isso sozinho, vai ser peso, mas com Ele é vida, e vida em abundância. Existe uma fonte de vida fluindo hoje aqui. Pelo amor de Deus, não saia sem provar dessa fonte, porque Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui para levar-nos a um nível mais profundo de contato com Ele. E para a gente falar sobre esse mover do Espírito Santo, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. A gente vai ler do verso 1 ao verso 3. Gênesis, o capítulo 1, o verso 1 ao verso 3. Ele está aqui.
durante essa ministração, eu convido você a falar: Espírito Santo, venha se mover dentro de mim. Se você nunca teve uma experiência espiritual, comece a falar que dentro de você: Espírito Santo, eu quero sentir o teu mover hoje. Hoje eu quero sentir o teu mover. Hoje eu quero dar um passo a mais. Eu quero sentir aquilo que as pessoas dizem que é tão bom a tua presença. E Ele vai levar você, querido, porque é uma pessoa, Ele está ouvindo o que você está falando. Ele não é uma força simplesmente, Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele está aqui. Diz assim a palavra de Deus, eu estou lendo na versão tradicional hoje. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Até aqui, queridos. Antes de entrar nessa ministração, eu quero primeiro falar com os pais. Você que tem seu filho na escola. Seu filho na escola vai aprender um troço chamado teoria da evolução. Vai aprender sobre o Big Bang, que é, conforme os cientistas falam, aquilo que começou, que originou todas as coisas aqui na Terra. Ele vai ser ensinado sobre isso. O problema é que ele não tem a possibilidade de pensar um pensamento crítico. Para você fazer uma pessoa pensar criticamente, você precisa minimamente dar duas ideias para ela escolher entre qual ela vai seguir. Na escola, todas as outras teorias são tiradas. E o que é colocado como verdade absoluta é que a teoria do Big Bang, a teoria da evolução, onde o homem sai do mar e sobe até subir nas árvores, vira macaco e depois desce para continuar, ela é colocada como a verdade absoluta. Mas eu quero dizer para você, querido, que antes desse Big Bang, ou dessa evolução, tem uma palavrinha muito importante. E essa palavrinha é teoria. O que é teoria? Teoria é algo que não pode ser comprovado. É algo que você não pode entregar como concreto e verdadeiro. Por isso é teoria. Você como pai, você como mãe, você tem o direito, diante da escola, e a responsabilidade com o filho que Deus te deu, de dizer para ele, naquilo que você acredita como verdade absoluta. Você não precisa e nem deve criar um filho que é distante daquilo que o mundo fala, que é distante do que a escola fala. Levar ela e deixar ele preso em algum lugar e falar: só existe essa verdade. Mas você precisa colocar essa verdade no coração do seu filho, para que ele tenha uma centelha divina dentro dele. A hora que lá na escola falarem: olha, a teoria do Big Bang, a teoria da evolução é a verdadeira, o seu filho possa ser suficientemente ensinado por você para falar: eu não aceito isso na minha vida. Porque quem me criou, quem trouxe à existência todas as coisas, foi o meu Deus. E eu não aceito outra coisa. Querido, você tem o direito e a responsabilidade disso. Como todos sabem, eu venho de uma família cristã. E essas coisas dentro da nossa família é discutida há muito tempo. E eu tive um pai e uma mãe muito presentes nesse sentido, que me ajudaram muito, de maneira tal que na prova eu colocava: qual que é a teoria resposta de uma criança da quinta série, da quarta série, ou sei lá o quê. Resposta: segundo a teoria da evolução é essa. Mas eu acredito que foi Deus que criou os céus e a terra. E o professor não pode colocar errado. Não pode. Se colocar, você pode ir lá e discutir. Você pode ir lá e falar: tá, ele colocou a resposta, mas ele colocou a crença verdadeira dele aqui. Cuidado, querido. Nós, como cristãos, passamos por um momento de politicamente correto, que a gente deixou muita coisa entrar na nossa casa, nas nossas vidas, e a gente não se levantou contra, para não ofender o amiguinho, para não ofender alguma pessoa. E nesse de entrar contra, e nesse de deixar as coisas entrarem, muitos dos nossos valores foram tirados de nós e dos nossos filhos. Eu pergunto para você, se o seu filho olha para Gênesis capítulo 1 e verso 1, Deus criou os céus e a terra, e ele entende isso aqui como simplesmente uma figura de linguagem,
Ele entende isso aqui como simplesmente uma história contada pelo cristianismo, como uma filosofia. Mas ele sabe que a verdade é a teoria do Big Bang. O que dizer então quando você for tentar falar para o seu filho que um homem desceu do céu, entrou na barriga de uma mulher virgem, e nasceu de uma mulher virgem, morreu na cruz e ressuscitou? Você acha que ele vai acreditar? Começou sendo do princípio destruída a crença dele. Depois a gente está lá na frente, por que meu filho não quer igreja? Por que meu filho não acredita nas coisas? Lógico, o mundo construiu uma base tão firme dentro do coração dele, que hoje, querido, só mesmo a tua insistência diante de Deus, na oração e no exemplo, para você dinamitar tudo isso. É algo que vai ficar marcado no coração dele. Você, eu, como pai e como mãe, você tem a responsabilidade de dizer a verdade de Deus para o seu filho. De começar falando para ele que quem criou os céus e terra foi Deus que criou os céus e terra. Independente daquilo que está sendo falado lá fora. Para você construir Deus no coração do seu filho desde agora. Olha para a tua história. Para que ele não sofra o tanto que você já sofreu na sua vida. E nós não queremos isso para os nossos filhos. Mas para ele não ter isso, ele tem que estar fortalecido na palavra de Deus. Fechando esse parênteses, deixando isso para a igreja refletir. Não há nada de obrigação, é apenas uma reflexão que eu quis trazer. Quero então entrar na palavra de Deus. E aqui a gente vê o Senhor, a forma como o Senhor criou todas as coisas. No começo, criou Deus os céus e a terra. E aí esse é o versículo 1 de Gênesis. Mas no versículo 2 está escrito assim: a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre o abismo. Eu pergunto para você, Deus é perfeito? Foi uma pergunta. Alguém quer responder? Deus é perfeito? Sim. Se Deus é perfeito, que Deus é esse? Que cria os céus e a terra sem forma, vazia e nas trevas. Tem sentido? Nenhum. Queridos, a resposta, como eu já tive a oportunidade de trazer aqui uma vez, é que a distância do versículo 1 para o versículo 2 é tremenda, é enorme. Deus criou os céus e a terra, mas se você fazer uma análise por toda a Bíblia, principalmente o livro de Isaías, de Ezequiel, e Jesus falando em Mateus que viu o diabo caindo do céu como um raio, o que significa isso? Que entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2 aconteceu a guerra no céu, aonde Lúcifer pegou 1/3 da parte dos anjos, que são hoje os demônios, e ele promoveu essa guerra no céu, para tomar o lugar onde ele queria chegar. Nessa guerra, ele perde essa guerra. Como nós sabemos, está na Bíblia isso. Tá? Eu não estou inventando nada. Ele perde essa guerra. E o que acontece com o perdedor? O perdedor é lançado do céu. Quando ele é lançado do céu, e ele cai, como o próprio Cristo fala, eu vi o diabo caindo como um raio do céu, aqui na terra, ele cai e ele destrói todas as coisas que foram criadas. Todas as coisas entram num tremendo caos, porque ele foi lançado da terra com todos os seus anjos. Depois disso, da terra nesse caos, é que chega então o versículo número 2, aonde a terra, depois de ele ter havido sido expulso do céu, destruir a criação aqui embaixo, chega então o momento da terra estar sem forma, a terra está vazia e está em trevas. E aí daí para frente é um novo capítulo que Deus começa na história humana, que lá para frente vai ver que vai ser o momento, o ambiente que ele vai criar para colocar o ser humano. E eu achei muito interessante a forma como essas palavras estão dispostas na Bíblia. Porque a gente sabe pela Bíblia que tudo que o diabo quer é roubar, matar e destruir. Esse é o processo dele. Desde que ele começou a sua rebelião no céu e foi lançado de lá para a terra, o propósito único dele sempre foi roubar, matar e destruir. Então ele chega aqui embaixo, depois de perder a guerra no céu, e o que fica depois da passagem dele por essa terra é deformidade, algo vazio e um lugar em trevas. Porque é o que ele faz.
E quando eu olhei para isso aqui, eu comecei a ver que é justamente isso que acontece nas nossas vidas também. Quando ainda no mundo ele tem essa legalidade de ação sobre as nossas vidas, o que ele faz conosco é deformar, produzir vazios e colocar trevas dentro do nosso coração. E como que ele faz isso? Ele faz isso principalmente produzindo deformidade nos nossos valores, nos nossos princípios e nas nossas prioridades. O diabo, ele não está interessado no seu dinheiro. Ele não está interessado no seu carro novo. Ele não está interessado na sua roupa ou na sua casa. Ele está interessado em destruir a sua vida. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Tudo que é imagem e semelhança de Deus, ele quer destruir. Ele quer colocar a perder. Então, como que ele faz isso? Ele não vem mexer no seu dinheiro. Ele mexe nos seus valores, na sua base, nas suas crenças profundas. E aí ele começa a trocar alguns valores. E o que a gente mais vê na nossa sociedade é uma sociedade que inverte valores. É uma sociedade que abandona os valores de Deus para criar, ela acha, os seus próprios valores. Mas nesse de criar os seus próprios valores, quem está trabalhando por trás é o diabo, com o sistema mundano. E aí a gente começa a ter um panorama do porquê as coisas estão assim. Do porquê a saúde não funciona, a economia não funciona, do porquê a segurança não funciona, que está nesse caos que está. Porque aonde, querido, você mexe no valor, você consegue mexer em toda a estrutura. Por isso que Jesus fala assim, olha, a pessoa sábia, ela constrói a casa na rocha que é sobre os meus ensinamentos, ou seja, os meus valores. Quando o valor dentro da sua casa é mexido, inevitavelmente vai ter consequência em todas as outras áreas da sua vida. Por exemplo, quando eu não entendo o casamento do ponto de vista de Deus, que é a junção de duas pessoas que se tornam uma só carne, isso é valor para Deus, é valor para Ele. O mundo fala, vamos casar. Deu certo, continua. Não deu certo, se separa. Mas para Deus é valor. Quando esse valor não está dentro de mim, e eu olho para o valor do mundo, diante das adversidades, o caminho que eu abro é a separação. Uma separação que não vai custar simplesmente você vai para lá e eu vou para cá. Uma separação que vai trazer profundas feridas no meu coração, no coração do meu cônjuge e na vida dos meus filhos. Isso é tão sério que o primeiro-ministro da Inglaterra, quando perguntado para ele, o que a gente tem que fazer para melhorar aqui a economia, a segurança do nosso país? Sabe o que ele falou? A gente deve cobrar mais imposto de homem que abandona a família. Olha só, um cara que é ímpio conseguiu entender que quando a família, na célula máter, é destruída por causa de um sentimento de egoísmo, que a minha família serviu até aqui, mas daqui para frente não serve, e esse homem abandona essa família, ele destrói a pessoa, o seu cônjuge, e destrói os seus filhos. Isso vai impactar diretamente na economia, na saúde e na segurança. A proposta do diabo é deformar os nossos valores. Valores cristãos é o valor de obediência, um valor do amor ao próximo, o valor da generosidade. A Yara falou sobre um valor aqui. A gratidão é um valor que Deus não abre mão. Quando o diabo vem e ele deforma esse valor dentro do nosso coração, daí para frente, querido, todas as coisas têm tudo para dar errado na nossa vida. Se não for uma intervenção do céu na nossa vida, as coisas vão dar errado. Valor é aquilo que Deus coloca como base nas nossas vidas. Mas ele também deforma os princípios da nossa vida. O que é o princípio? O princípio é colocar o valor em prática. Por exemplo, qual que é um valor para Deus? Amar ao próximo, como a ti mesmo.
Isso é um valor para Deus. Deus não coloca isso em discussão. Ah, mas que ele me ofendeu. Mas que ele fez isso que ele fez. É um valor. Deus não abre mão. Amar o seu próximo como a ti mesmo, ponto. Esse é um valor para ele. Qualquer coisa fora disso não vem de Deus. Um princípio. Gálatas 6:2. Suportando a carga um dos outros. Isso é princípio. Se eu não tenho o amor como valor, eu não suporto a carga um do outro. Porque quando o outro... Olha se você já não viu esse filme. Quando o outro está me ajudando, está numa vida boa, até é gostoso na casa dele fazer festa. Mas quando ele cai, quando ele perde o emprego, é chatinho ir lá ver ele chorar. Suportar é a carga um dos outros. Quando o meu cônjuge, no meu caso, a minha esposa está sendo boa para mim, com as suas qualidades, amém, que legal. Mas a hora que chega a hora dos defeitos dela, só que aí acontece uma coisa interessante. Você não quer suportar o outro? Todo mundo pensando assim? Perguntinha básica. Quem é que vai te suportar, querido? Ou você acha que o dia mal não vai chegar para você? Você está entendendo? O que é uma pessoa deformada? Deforma-se os valores, deforma-se o princípio e deforma então a prioridade. Qual que é a prioridade zero das pessoas hoje? Bens materiais, queridão. Vamos trabalhar mesmo. E a família? Deixa o professor criar e falar que a teoria do Big Bang é o certo. Deixa a babá criar e falar que a macumba onde ela está é o certo. Eu estou sendo sério, queridos. Isso é sério para nós. A gente precisa tomar uma posição contra isso. Nós não estamos brincando aqui de ser crente. Nós estamos aqui diante de um Deus que é sério. Qual que é a prioridade para nós? A prioridade de Deus está estabelecida. Amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mas buscai primeiro quem? O reino dos céus. Aí eu não busco o reino dos céus. Eu inverto a prioridade. Porque o meu trabalho é mais importante que a minha família. Porque fazer qualquer coisa, ficar no Facebook é mais importante que brincar com meu filho. Qualquer coisa é mais importante. A inversão de prioridades deforma a sua alma. Deforma você como pessoa. E depois de ser deformado, qual que é o próximo passo que a gente acabou de ler? Você se torna vazio. Olha uma explicação surgindo aí. E quem é vazio, procura o quê? Ser cheio. No mundo, como que as pessoas se enchem? Consumismo. Mais trabalho. Diversão. Não liberdade, libertinagem. E vamos continuar destruindo as nossas vidas e destruindo a vida do outro. Você está entendendo o contexto aonde o diabo insere a gente, querido? A hora que ele deformou, formou vazio. Dentro desse vazio não há nada que caiba lá dentro. Nada. Tudo é fútil, tudo se perde. A pessoa trabalha e consegue consegue o seu objetivo. Não vê nada naquele objetivo. Está vazio. E o vazio produz o quê? Trevas. E o que é trevas, querido? Trevas é tudo que é o contrário da luz. Pensamento negativo é luz ou é trevas? Reclamar é luz ou é trevas? Trair um cônjuge é luz ou é trevas? Ansiedade é luz ou é trevas? Trevas. Produzido por um vazio que teve que teve os seus valores deformados. Você conseguiu construir essa historinha? Enquanto eu vivo aquilo que o mundo está me dando, eu me alimento das trevas dele. Eu vou me alimentando das trevas. O meu vazio aumenta e os meus valores são ainda mais deformados. Wagner, que terrível! Achei que você falava do Espírito Santo. É aí que ele entra. É aí que você que está aqui, como foi falado, não veio porque te convidaram. Você veio aqui porque Deus queria ter um encontro com você. Olha comigo para Gênesis capítulo 1, verso 2. A terra deformada,
deformada, sem forma, vazia e com trevas. Perguntinha para você. É mais fácil, você que é um profissional, chegar no local e consertar o trabalho de alguém, ou é mais fácil você chegar e pegar um trabalho do zero e fazer? Todo mundo aqui concorda que é mais fácil pegar um trabalho do zero e fazer? Deus não. Deus poderia ter falado assim, ó, chega de terra para mim. Chega de anjos com demônio, com diabo, com seja lá o que for para mim. Chega. Mas ele não fez isso, querido. Depois do diabo passar, deformar, produzir vazio, produzir trevas, ainda assim, um Deus que não desiste, chega naquele local. E a primeira coisa que ele fala não é, olha como vocês estão deformados, cheio de trevas, vazio. A primeira coisa que ele fala é, vai meu espírito e se move naquele lugar. Você está compreendendo a palavra hoje, filho? Que existe o Espírito Santo de Deus se movendo sobre os seus vazios interiores. Que nessa oportunidade o nosso Espírito Santo está se movendo sobre aquilo que você tem de trevas no seu coração. Sobre esse passado que te corrói com culpa. O Espírito de Deus está se movendo sobre isso. Que dessa incapacidade de liberar perdão, o Espírito Santo de Deus está se movendo sobre isso. Porque Deus não desiste da sua vida. Você serve um Deus, você anda com um Pai que não desiste da sua vida. E olha que a gente tenta, hein? A gente faz o possível para Ele desistir da nossa vida, mas ainda no fundo do poço, Ele resgata as nossas vidas e nos coloca sobre uma rocha. Deus não desiste da nossa vida. Deus não desiste da sua vida. Por mais que você erre, por mais que você se ache imerecedor daquilo que Deus tem para você, por mais que você se culpe, por mais que você queira abandonar a sua vida, por mais que você não veja sentido na sua vida, por mais que você olhe para o seu filho e pense, não tem mais jeito isso, por mais que você olhe para o seu casamento e fale, eu vou abrir mão desse negócio, por mais que você queira abrir mão de tudo, o nosso Deus nunca vai desistir da sua vida. Um Deus que não desiste, queridos, de uma terra que está deformada, que está vazia, que está em trevas. Esse Deus é incapaz de desistir das nossas vidas. Ele não desiste da sua vida, querido. E talvez você veja aqui só para ouvir isso. Deus não desiste da sua vida. De frente com essa adversidade, Deus não te abandonou porque Ele não desiste, Ele é incapaz de desistir da sua vida. Para de pensar que tudo está perdido. Para de querer entregar os pontos. Para de querer abandonar as coisas. Para de querer desistir daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Expulse esse pensamento de desistência de dentro de você, em nome de Jesus, porque o nosso Deus não desiste das nossas vidas. Ainda que tenha áreas mortas, Ele é poderoso o suficiente para trazer a vida. Ainda que tenha áreas paralisadas, Ele é suficientemente poderoso para dizer, anda. Deus não desiste, querido. É esse Deus que eu consigo ver aqui em Gênesis capítulo 1 e o verso 2. Um Deus que continua nos banhando com amor. Um Deus que continua derramando a sua graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Então não desista você também. Não desista do propósito de Deus em sua vida. Não desista dos sonhos de Deus para a sua vida. Não desista dos objetivos de Deus para a sua vida. Não desista da sua família. Não desista de quem Deus tem colocado na sua mão. Não desista daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Não desista. Risca essa palavra da sua vida, assim como Deus riscou da dele. Não há desistência em Deus, querido. Assim, há constantemente um investimento na nossa vida.
todos os dias nós acordamos e está lá o investimento de Deus nas nossas vidas. Ele continua acreditando que você vai mudar, que você vai assumir a sua identidade, que você vai se santificar para Ele, que você vai continuar no caminho dEle, que você vai abrir mão daquilo que está trazendo prejuízo para a sua vida, que você vai abandonar a religiosidade para viver uma vida de pai e filho com Ele. Ele continua crendo que você é o melhor que Ele poderia fazer nessa terra. Ele não desiste de você. Não permita que esses pensamentos passem pela sua cabeça. Não permita, querido. Querido, passar um pensamento de desistência na nossa cabeça é uma barreira que se ergue para tudo aquilo que Deus tem para nós. Não faça isso. Porque Deus está aqui. E como que Deus começa a consertar todas essas coisas? A primeira coisa que Ele faz é manda o seu Espírito se mover sobre nós. Esse mesmo Espírito que está se movendo sobre nós essa manhã, esse mesmo Espírito que está fazendo o seu coração sair desse momento de dor, para falar, poxa, as coisas parecem que não são tão assim difíceis. Esse mesmo Espírito que está mostrando para você que ainda tem saída, o mesmo Espírito que está falando com você, foi Ele que estava naquele momento se movendo sobre a face do abismo. E por que Ele faz isso, querido? Por 3 coisas principais. Primeiro, Ele precisa conhecer o terreno. Sabe quando algum grupo compra algum terreno, e aí ele pega uma pessoa especializada e fala, ó, vai lá conhecer o terreno, para ver o que a gente pode fazer lá. Essa é a parte do Espírito Santo. Ele vem conhecer o tamanho das feridas do seu coração. Ele vem conhecer o que precisa ser feito dentro de você, para você se tornar mais uma vez a semelhança, a imagem do Deus que te criou. Ele vem então conhecer tudo aquilo que você passou na sua vida. Ele conhece o seu passado. O Espírito Santo, querido, não é um ser formal, um ser que ele simplesmente chega assim, eu sei, eu tenho que curar aqui o passado do Wagner, eu tenho que curar a culpa do Wagner, eu tenho que curar isso aqui. Não, ele vai e ele conhece, ele sente as minhas dores. Ele sente aquilo que eu sinto. Sabe a dor que você teve de levar o seu filho no hospital? Ele sente com você. Sabe a dor que você teve ao ouvir aquilo que essa pessoa falou? Ele sente com você. Esse é o conhecer do Espírito. Sabe a dor que você sentiu ao ver seus planos indo por água abaixo? Ele sente com você. Sabe quando você recebeu essa notícia de câncer? Ele sente com você. Sabe quando você estava lá diante dele desesperada pelo seu filho? Ele sente com você. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um ser formal. Não é um ser que está longe de nós. Ele está entranhavelmente no nosso interior. Tudo aquilo que você sente, ele sente. Esse é o conhecer, esse é o mover do Espírito Santo. Depois de conhecer isso, que nos mínimos detalhes, próximo passo, ele começa então a preparar o terreno. Dá para plantar alguma semente em terreno cheio de erva daninha? Dá para plantar alguma semente em terreno cheio de entulho? Não dá para plantar, querido. Então ele vai começar uma preparação. E de vez em quando, essa preparação é arrancar mesmo essa raiz de amargura que vem andando com você há tanto tempo, que te torna incapaz de perdoar. De vez em quando, é arrancar mesmo esse Deus chamado dinheiro de você. Aí tu fica sem emprego. Aí tu passa por necessidade. Porque ele precisa arrancar aquilo que não é dele, aquilo que não vem dele, para ele produzir vida. Deus não é mágico. Deus, ele constrói algo dentro de um processo que ele criou. Ele precisa arrancar o mal que está dentro de nós. E ele começa esse trabalho. Aí, se você entende o mover do Espírito Santo, você vai entender, então, o que significa o tempo de Deus. Que a gente pede algo, a gente quer que aconteça agora, mas tem o tempo, o famoso tempo de Deus. O que está acontecendo? Nada? Deus está só deixando você sofrer? Não, querido. O Espírito Santo está conhecendo a sua dor. O Espírito Santo só faz trabalho personalizado. Ele está preparando o terreno.
E em terceiro lugar, ele está comunicando uma das coisas mais importantes ao seu coração, que você não está só. É muito fácil eu chegar diante de qualquer pessoa aqui, se eu tenho condição, e falar: Nirceu, qual é o seu problema? Meu problema, Wagner, é que eu preciso de 100 mil reais. Se eu tenho condição, toma os 100 mil reais. Viro as costas e vou embora. Eu resolvi o problema do Nirceu? Talvez o daqui de fora. O daqui de dentro, jamais. O nosso Senhor sabe que todo ser humano, porque foi criado por Ele, precisa saber que não está sozinho. E como é que a gente vive a nossa vida? Como é que a gente toma as nossas decisões diariamente? Como é que a gente toma a decisão em relação à nossa família, em relação a nós, em relação ao nosso trabalho? Como é que a gente recebe a notícia do dia mau? Como que é que a gente enfrenta aquilo que o mundo lança contra nós? Se é sozinho, querido, eu sinto te falar, está errado. O Espírito Santo, ele quer comunicar ao seu coração de que no dia da dificuldade, da adversidade, Ele está com você. Você não está mais sozinho. Você tem um Deus que não desiste de você e você não está mais sozinho. Mesmo que as pessoas vão embora da sua vida, você não está mais sozinho. Não está sozinho. Não deixe o seu coração e a sua mente à deriva. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Essa notícia não é só sua. Essa notícia é sua e é dele também. Quando você tem essa comunicação no seu coração de que você não está mais sozinho, você consegue fazer uma coisa que muitas pessoas não têm conseguido ultimamente, que é descansar. Descansar não é só você ter uma boa noite de sono. Eu quero ver você descansar fisicamente, na sua alma e no seu espírito. Isso é descanso. Alguém tem uma boa noite de sono, acorda pela manhã brigando com as pessoas. Não descansou na alma. Alguém tem uma boa noite de sono, acorda com os seus valores invertidos. Não descansou no espírito. E o nosso Senhor está aqui comunicando ao seu coração que você não está sozinho. Que você pode descansar em meio a esse turbilhão que você vem enfrentando, porque Ele está com você. Saiu fora do seu controle, do dele, jamais sairá. Jamais sairá. Esse é o mover que o Espírito Santo tem para nossas vidas, querido. Esse é o mover para quem está próximo dele. Cuidado. A gente tem sido insistente, cuidado. Para você não tentar viver uma vida religiosa, uma vida na igreja, uma vida no TR, só pelas suas forças. A gente falou, assume a sua identidade. A sua identidade, querido, não está dentro de você como se fosse uma autoajuda. Não é você que tem que fazer meditação transcendental para descobrir quem eu sou, o propósito da minha vida. Não tem que ter ajuda de coach ou de mentoria para ajudar isso. Identidade. Na palavra está a resposta, idem. O que significa idem? Alguém que é igual a. Você é a imagem e semelhança de Deus. A sua identidade está em Deus. Você já ouviu essa que a gente tem falado aqui? Você e Jesus é um ser. Então, tentar viver, querido, o cristianismo sem a presença do Espírito Santo é a coisa mais chata do mundo. Eu tenho insistido com os nossos líderes, querido, de PG, olha, vocês não podem ser um líder garçom. O que é o líder garçom? O líder garçom é aquele que vem, que serve, mas ele mesmo não toma. Tudo que você faz aqui, recepção, cuida das crianças, cuida do som, louvar a Deus, tudo que você faz aqui tem que estar dentro de uma prioridade. E quando você tomar posse disso para fazer algo, seja líder de PG, seja louvor, ou seja lá o que for, você tem que provar disso também. Essa palavra tem que fazer sentido em você primeiro. Tem que produzir frutos em você. Porque senão, a gente vai ter o que tem em muito local por aí. Líderes cansados de serviço religioso. Faz, não tem tempo nem para a família. Faz, não para de fazer nunca.
Não. A cada passo que Deus abrir diante do seu ministério, prove do Espírito Santo. Prove dele, querido. Olha, você tem sim a sua parte que você tem que fazer, que é lutar contra os pensamentos negativos. E é uma luta difícil. Sim ou não? É fácil lutar contra o pensamento negativo, querido? Você tem que lutar, tá bom? Eu estou dizendo que você tem que lutar. Mas a casa de Deus, mas a vida com Deus não é só luta. A vida com Deus também é descanso. E se eu só lutar, nem um soldado luta 24 horas por dia. Ele luta durante um período, ele volta para o acampamento e vai outras pessoas lutar. Você precisa se deleitar no Espírito Santo. Você precisa semanalmente ir deitar no colo do seu Pai Celestial. Para você ter sentido o porquê da luta. Porque senão a luta fica só por ela mesma. Tenho que lutar? Sim. Mas a hora que chega ao meu limite, que dali para frente é só Deus, é hora de descansar. Deus, esse negócio aconteceu na minha empresa. Eu fiz o que eu podia. Mas daqui para frente não consigo fazer mais nada. Agora, glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Eu te amo e sei que continuo sendo amado. Obrigado por ser o meu Pai, por ter me aceitado. Isso vai fazer com que o seu coração seja revigorado. Queridos, a parte mais gostosa do cristianismo é o relacionamento com o Espírito Santo. Que infelizmente as pessoas esquecem do quanto isso é bom, do quanto isso é maravilhoso. Eu queria deixar para você talvez um caminho de como você se deleitar com o mover do Espírito Santo. Primeira coisa, quebra todo o paradigma na sua mente sobre o mover que acontece na igreja. Mover do Espírito Santo não é chorar como eu choro. Cada um recebe de uma forma diferente. Porque ele respeita a nossa personalidade. Não é sair pulando, como alguns fazem. E não estão errados. Porque é como eles recebem. O mover do Espírito Santo, querido, ele vem sobre as nossas vidas, principalmente para comunicar a sua filiação com Deus. O Felipe, meu filho, não levanta pela manhã, vai para um espelho e fica: você é filho do Wagner, você é filho do Wagner, mentaliza: eu sou filho do Wagner, eu sou filho do Wagner e por isso não vai faltar nada. Não. O Felipe levanta e vai lá pegar o celular dele ou vai assistir TV e fala: pai, estou com fome. Porque ele sabe que o pai dele vai fazer o café dele. Isso não é racional. O mover do Espírito Santo não é emocional. O mover do Espírito Santo, querido, é algo que vem como certeza no seu coração. Que vai nas partes mais baixas do seu interior, trabalhando a sua base. E eu queria te dar a oportunidade de viver isso, ou de pelo menos achar o caminho isso. Queria pedir que aumentasse o som para a gente, por favor. Eu quero fazer uma dinâmica com você. Você não precisa pensar em que hora que a gente vai acabar ou deixar de acabar. Não precisa pensar naquilo que você tem para resolver amanhã. Não enche a sua mente com mais nada. Permita que no seu coração aconteça algo especial. Uma visitação não de uma força, mas de uma pessoa. Eu queria que você começasse a fazer uma reflexão sobre como o seu coração está nesse exato momento. Se você quiser fechar os seus olhos, fique à vontade. Mas eu queria que você se concentrasse no seu coração, na sua alma, em como você está nesse momento. Para que você tenha um caminho para identificar o mover do Espírito Santo na sua vida. Como é sentir esse mover? Sentir esse mover. Avalie seu coração. É quando o medo com o qual você chegou aqui vai embora. E no lugar dele fica a fé e fica o amor. Quem chegou com medo aqui e no seu coração já não há mais medo, esse é o mover do Espírito Santo. O que é o mover do Espírito Santo? O mover do Espírito Santo
é quando você chegou aqui exclusivamente pensando nas suas necessidades materiais e no decorrer dessa reunião, elas perderam o brilho. O lado material não é tão importante mais assim. Ela não tem tanta importância na minha vida, não tem tanto peso na minha vida. E você começa então a sentir um ambiente diferente, um ambiente espiritual, um ambiente onde você é levado por alguma pessoa que é o Espírito Santo, a você notar que aconteceu alguma coisa dentro do seu coração. Esse é o mover do Espírito Santo. Por quê, queridos? O mundo não pode ser mais importante na sua vida do que aquilo que a presença do seu Pai tem para você. Se você perdeu o peso das coisas materiais e você está com seu coração aberto àquilo que o Espírito Santo está fazendo, você está dentro do mover do Espírito Santo. O que é isso? O mover do Espírito Santo é quando o peso da culpa é substituído pelo descanso em Deus. Se você chegou aqui com o seu coração extremamente cansado, extremamente se sentindo culpado por aquilo que fez ou deixou de fazer, e se no decorrer dessa ministração você está sentindo alívio e descanso, esse é o mover do Espírito Santo. Se abra a isso. Permita que esse descanso encontre mais lugares dentro do seu coração. Avalie seu coração, querido. A gente está fazendo uma dinâmica, olha só. Deus está aqui. O que é o mover do Espírito Santo, Wagner? O mover do Espírito Santo é quando o agito, a ansiedade da mente e coração dão lugar à paz. E o mundo não parece correr tão rápido assim. Se você entrou aqui nessa manhã com a sua mente a 1000 km por hora, com o seu coração batendo muito forte, muito rápido, quase com uma arritmia cardíaca, e se no decorrer desse culto, o seu coração foi ficando mais tranquilo, a sua mente foi parando de correr, se no decorrer desse culto, você foi sentindo um alívio, se as suas costas foram saindo um peso que o mundo coloca sobre a sua vida, esse é o mover do Espírito Santo na sua vida. Wagner, o que é o mover do Espírito Santo? O mover do Espírito Santo é quando a tristeza e a angústia dão lugar à alegria. Perceba o seu coração. Se você chegou triste aqui, se você chegou angustiado aqui, e se no decorrer desse culto você começou a sentir uma alegria que há muito tempo você não sentia, esse é o mover do Espírito Santo. Deus está se movendo sobre a sua vida. Deus está se movendo sobre o seu coração. Deus está se movendo sobre a sua alma. Deus está se movendo sobre o seu passado. Deus está se movendo sobre todas as coisas que falaram contra você. Deus está se movendo sobre a incapacidade de perdoar. Deus está se movendo sobre toda a mentira que foi colocado dentro do seu coração. Permita que esse mover aconteça, Ele está aqui. O mover do Espírito Santo é quando você sente um novo ânimo, é quando a sua coragem volta, é quando você sente um fortalecimento, é quando novos sonhos ou seus sonhos são resgatados e as soluções começam a aparecer. Se você chegou aqui cheio de dúvida, se você chegou aqui pensando o que vai fazer em relação a esse problema, e se no decorrer da palavra um estalo de solução começou a chegar no seu coração, esse é o mover do Espírito Santo. Se atente a isso, puxe isso para você. Ele está aqui. Você sente necessidade de perdoar. Deus colocou pessoa no seu coração que você precisa liberar perdão. Esse é o mover do nosso Espírito Santo. Você sente uma necessidade de restaurar relacionamentos. A pessoa fica lá, eu quero falar com ela, eu quero ligar. Esse é o mover de cura, de libertação, de vida, de geração de vida do nosso Espírito Santo.
acontece curas emocionais e físicas. Ele está se movendo sobre esse local. E aonde ele se move, acontece cura. Coloca, por favor, a mão, quem está com algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade, coloca a sua mão sobre essa enfermidade agora. Pode colocar. Espírito Santo de Deus, eu tenho plena certeza do teu mover hoje. Assim como o ar que eu respiro, eu sei que o Senhor está andando entre esses corredores. Foi pregada a tua palavra, que é verdade, que é eficaz. E na tua palavra está escrito que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Por causa do teu mover nessa manhã, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu declaro cura emocional agora em nome de Jesus. Eu declaro cura física agora em nome de Jesus. Que todo espírito de enfermidade caia por terra agora, em nome de Jesus. E que pelo mover do Espírito Santo, pelas palavras de Deus e pela autoridade do nome de Jesus, cada pessoa que está colocando a mão sobre a sua doença, a sua enfermidade, seja restaurado agora, em nome de Jesus. Amém. Creia na cura que Ele liberou sobre a sua vida agora. Ele está aqui, querido. Eu não estou querendo mover o seu cérebro, eu não estou querendo mover você. Eu estou querendo dizer para você que o Espírito Santo, Ele está te abraçando, Ele está te curando, Ele está tirando a raiz de ansiedade, de amargura, de tudo que não presta da sua vida, está colocando para fora. Ele está desentulhando corações nessa manhã. Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui. Ele está aqui. Deus está aqui para curar completamente vidas. Esse é o cristianismo que nós vivemos. O mover do Espírito Santo torna o céu não tão distante assim. Se você até hoje achava que você vivia na terra e que o céu está lá em cima, longe, que você só vai para o céu depois que você morrer, está enganado. Porque o céu veio te visitar hoje. Ah, se você abrisse os seus olhos espirituais, você veria anjos circulando no nosso meio. Você veria o Espírito Santo tocando a sua vida. Você veria o Senhor assentado sobre o mais alto, sublime trono. E você veria coros de anjos louvando e adorando o nome dEle. O céu não é tão distante assim, queridos. O céu não está a milhões de quilômetros como está o sol da terra. O céu está dentro de você pelo Espírito Santo que Deus te concedeu. Se deleita no Espírito Santo. Se deleita no Espírito Santo nessa manhã. Não se preocupe com mais nada. Ele está aqui, querido. Diante dessa constatação, alguns choram, alguns sorriem, outros caem no Espírito, alguns glorificam a Deus, outros refletem profundamente sobre o que significa isso para a minha vida. Porque cada um tem a sua personalidade. E o Espírito Santo não fere a personalidade de ninguém. Eu quero convidar você para ficar de pé nesse mover ainda. E nós vamos cantar uma canção. E enquanto nós cantarmos essa canção, eu quero convidar você, querido, para que você peça esse mover. E mais do que isso, agradeça pelo toque que Ele fez na sua vida hoje. Sabe, a gente passa as semanas achando que a gente precisa de mais dinheiro para cobrir as contas. A gente passa a semana achando que a gente precisa de mais atenção do nosso cônjuge. A gente passa a semana achando que a gente tem que achar uma profissão nova, um emprego novo. Que a gente precisa disso ou daquilo. Nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas. Quando a presença de Deus estiver na sua vida o suficientemente, nada mais nesse mundo vai interessar. Você vai compreender o que Paulo falava. Eu tenho tudo isso como perda. Eu tenho tudo isso que o mundo me oferece,
tudo isso que colocaram na minha história, que disseram que é importante, como nada. Muitas preocupações na nossa vida, querido, não foram criadas de forma legítima. Muitas preocupações e cenários que são construídos na nossa mente foram criadas a partir daquilo que o diabo tem de deformidade, de vazio e de trevas para derramar sobre nós. Mas hoje o Espírito Santo está te visitando, está se movendo sobre você, está se movendo sobre o seu coração. Não existe mais medo, não existe mais espaço para tristeza. Quando ele se move, não há espaço para enfermidade, não há espaço para ira, não há espaço para falta de perdão. Ele está se movendo, basta você abrir o seu coração para esse mover.